Atos capítulo 3, e deixa sua Bíblia aberta em Atos capítulo 3. A gente vai trabalhar hoje, a gente está trabalhando o tema proclamação, primeira temporada baseada no livro de Atos. E é desafiador pregar texto por texto, porque não dá para a gente fugir. Teve uma sequência, Pedro pregou primeiro, depois eu, Paulo, e agora eu de novo, e aí tem que seguir a sequência. E quando a gente se vê diante de alguns textos, a gente se assusta com a riqueza dele. Essa semana eu fiquei preocupado e em atitude de oração o tempo todo. Meu Deus, como é que eu vou pregar esse texto de Atos capítulo 3? Porque é muito rico, tem muita informação. E a gente precisa focar, direcionar algo para que a igreja entenda e que seja algo objetivo. E eu louvo a Deus até pelos louvores que foram cantados aqui, porque tem muito a ver, principalmente a música Nome sobre Todo Nome, tem muito a ver com o que nós vamos pregar hoje. O tema que eu vou trabalhar hoje é o poder do nome de Jesus, Atos 3. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aí vem a pregação de Pedro no templo. Verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará
todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, e tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado no meio do povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a Moisés, a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês às suas maldades. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Oremos. Pai bendito, obrigado por tua palavra e que nós possamos aqui tirar algumas lições para a nossa vida do poder que está acima de todo nome, do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu povo que está aqui. Abençoa essa série de mensagens, o desafio que é pregar o livro de Atos, para que a igreja abra a mente e desperte compaixão para proclamar essa verdade que salva, que muda a história e que restaura vidas. No nome de Jesus. Amém. Querido, fica com sua Bíblia aberta em Atos capítulo 3. Não fecha, porque a gente vai ler alguns textos ainda. Lucas faz uma transição exemplar aqui. É interessante que o livro de Atos é um livro de transição, é um livro de ruptura. E é um livro de mudança, de crescimento da igreja, de transição da igreja. Lucas, quando escreve Atos, ele começa a relatar, como eu disse para vocês, os atos de Jesus Cristo através dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Se o nome do livro de Atos fosse esse, estava excelente. Atos de Jesus Cristo, através dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Esse seria o nome ideal para Atos dos Apóstolos, porque literalmente aqui o que se vê é a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, mas nesse caso aqui, especialmente, Lucas começa a mostrar a solidez do ministério de Pedro. A primeira parte do livro de Atos é enfatizando o ministério apostólico do apóstolo Pedro. A segunda metade do livro de Atos é mostrando o ministério do apóstolo Paulo aos gentios. Nós poderíamos ficar aqui gastando tempo falando sobre os apóstolos, sobre os mendigos, e eu me lembro, e falando em mendigo, pedinte, no nosso caso que a gente leu aqui, de um pedinte e mendigo que já ficava muitos anos naquele lugar que alguém levava. Eu lembro na minha infância, adolescência, quando eu trabalhava de office boy na Caixa Econômica, toda vez que eu sou de Jaboatão, vinha para Recife de metrô, e o centro do Recife tem muitos mendigos em várias ruas. E eu lembro de vários deles. Muitas vezes dava esmola, muitas vezes passava, olhava, conversava. Eles fazem parte do cenário da cidade. Se um fotógrafo fazer uma fotografia de Recife, está lá mendigos na rua. Eu passei muitos anos trabalhando na Caixa Econômica, indo para a escola técnica, quando estudava na escola técnica, e me encontrava com esses mendigos todos os dias ali. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com esse mendigo, que há alguns anos, alguns estudiosos dizem que ele tinha uma média de 40 anos, ele estava ali. Mas a gente poderia gastar tempo também falando sobre os apóstolos.
os apóstolos, é interessante que a igreja com os apóstolos abalou o mundo. Tem um metodista chamado I.M. Baldes, que escreveu um livro, na verdade, O Poder através da Oração, um livro grande, de mais de 700 páginas, mas em português só traduziram um capítulo, e o nome do capítulo é O Poder através da Oração. E esse autor, I.M. Baldes, metodista, ele diz uma coisa interessante, que a igreja hoje está procurando melhores métodos. O que você mais vê é a igreja fazendo conferência para encontrar os melhores métodos de crescimento. Igreja em célula, igreja em pequeno grupo, igreja do milagre, igreja da cura e restauração, igreja da terça do poder, e sempre tem um método para o crescimento da igreja. E a gente não fixa na questão das pessoas, de que Deus não unge métodos. E aí, M. Baldes diz assim, a igreja está procurando melhores métodos, Deus está procurando melhores homens e mulheres. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. Amém? É um confronto aqui grande para a gente. A gente às vezes dá ênfase demais no método e pouco nas pessoas que Deus chamou. Mas nós também poderíamos falar aqui do público. O público que estava ao redor desse milagre. Só, queridos, que esse texto específico, Atos capítulo 13, Lucas não está preocupado em dar ênfase à cura do paralítico. Lucas não está preocupado em dar ênfase ao poder dos apóstolos. Lucas não está preocupado em dar ênfase à hora nona, a hora do culto. Lucas está preocupadíssimo e focado em pregar e colocar na mente daquele povo o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. A ideia de Lucas aqui é que ficasse tatuado no coração daquelas pessoas, que ficasse gravado, impresso no coração daquelas pessoas o nome de Jesus. E aí eu queria trazer 3 lições. O pastor Warren Wiersbe, eu gosto muito dos textos dele, que ele consegue resumir bem. A partir dele eu vou fazer a minha divisão do texto, mas eu quero citar dele, eu achei interessante. Ele divide esse texto em 3 partes. Primeiro, a admiração. Todos ficaram admirados. Jesus é o médico. Eu coloquei aqui o milagre. Primeiro, o milagre para chamar a atenção. Jesus, o médico. Segundo, uma acusação no coração de todos. Jesus é apresentado como um filho de Deus. A segunda parte tem a ver com a pregação de Pedro. Pedro começa a explicar o que estava acontecendo ali e apresenta Jesus como filho de Deus. Inclusive, Pedro usa vários nomes messiânicos nesse texto que a gente leu aqui para defender quem era Jesus. E terceiro e último, o pastor Warren Wiersbe chama de ânimo. Ânimo, Jesus é o Salvador, a alegria de trazer Jesus como Salvador. Então vamos à primeira parte, o milagre, Jesus como médico. Do verso 1 ao 10, não vou ler do verso 1 ao 10, vou ler alguns textos aqui, mas veja comigo. A cura, ela foi em nome de quem? Verso 6, olha comigo o verso 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro disse às autoridades, ao povo que questionava que aquela situação ali, que Jesus era o poder do nome que cura. Pedro não trouxe ênfase para ele. Pedro não aceita a glória. É interessante demais observar isso. Veja o verso 4, capítulo 4, verso 10. Vai lá, 4, verso 10. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de quem? Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Capítulo 3, verso 12.
Veja o verso 12. Vendo isto, Pedro lhes disse: Israelita, porque isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade. Pedro está dizendo: foi no nome de Jesus. Não foi pelo meu poder, não foi pela minha inteligência, não foi pela minha intimidade com Deus, não foi para ter propaganda para a igreja, não. E é muito importante falar isso aqui, que Jesus curou aquele homem através de Pedro, mas Pedro deu ênfase a Jesus, foi no nome de Jesus. Uma vez eu estava num grupo num momento de oração com algumas pessoas, e tinha um jovem com uma dor de cabeça muito forte. E tinha nessa reunião nossa, nesse grupo que a gente estava, tinha um seminarista que era um neófito. Ele tinha se convertido e ele era muito labioso, muito inteligente, sabia falar. Colocaram ele no seminário sem experimentar o que era igreja. E aí aquele seminarista disse: não, vou orar pela dor de cabeça do indivíduo lá. E rapaz, a dor de cabeça do rapaz não passou. Mas o que foi que aconteceu? O seminarista começou a ficar olhando para a mão dele assim. E sério, estou falando sério, ficou alisando a mão dele assim. O que foi que aconteceu comigo aqui? Não sei. De mim saiu o poder. Misericórdia. Graças a Deus tinha alguns irmãos mais maduros ali que naquela mesma hora repreendeu aquele irmão e disse: para com isso, deixa de ser imbecil, babaca, querer aparecer, querer ser milagreiro. Tu apenas orasse, quem curou foi Deus, rapaz. Para de ser amostrado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso é muito mais comum do que vocês imaginam. A quantidade de falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos que tem aí. Essa semana mandaram para mim um vídeo de com uma marreta de Thor. E aí uma pessoa estava possessa assim, ele disse: eu vou quebrar todas as correntes da tua vida, você vai ficar livre, e agora você vai receber a cura. E ele pegou a marreta e bum, na mesa assim. Aí o outro que estava fazendo um teatro também começou a balançar lá e caiu, e a turma chegou em cima e todo mundo aplaudindo aquilo. A quantidade de pessoas que fazem isso, que é combinado, que não é cura nenhuma, que é mentira. Muitos crentes têm caído e ido atrás disso. A ênfase do texto aqui não está no milagre, a ênfase está no nome de Jesus. Jesus pode curar hoje? Sim. Mas naquele tempo muito mais, porque a igreja estava se formando e Deus deu sim alguns dons miraculosos para os apóstolos. Eu acredito em dons hoje, mas eu não acredito em dons miraculosos como muita gente diz aí que tem em todo canto. Não, muitos deles são charlatões, muitos deles são mentirosos. E muitos deles não apontam para Cristo. Olha, foi Cristo que fez, pelo contrário, foi o apóstolo que fez, foi o pastor que fez, foi o líder espiritual que fez. Nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Aqueles que hoje fazem propaganda de pretensos milagres como se fossem homens poderosos, estão na contramão do ensino bíblico. A Bíblia sempre aponta para Cristo. Eu já vi pessoas orar e outras pessoas serem curadas. Eu já vi pessoas orarem para mulheres que eram estéreis e as mulheres engravidarem. Já vi isso. Mas nunca nenhuma das pessoas que fizeram isso, que eu vi, que eram meus amigos, colocaram isso para si. Pelo contrário, foi Deus que fez. Nós precisamos entender que o milagre acontece, mas tem um médico, o nome dele é Jesus de Nazaré. A cura foi realizada mediante a fé, verso 16. Verso 16 diz: pela fé no nome de quem? De Jesus. O nome curou este homem. Veja que coisa interessante, o nome curou este homem. Que vocês agora veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como podem ver.
A cura também foi instrumentalizada por Pedro, e aqui Deus usou Pedro. E a gente não pode, claro, apagar isso que Deus usou Pedro. Verso 6, verso 7, diz que Pedro tomou ele pela mão, Pedro o aprumou, as pernas deles ficaram firmes, joelho, perna, foi tudo se juntando, os nervos, tudo colocando no mesmo lugar, talvez fosse atrofiado, e aquele homem foi ficando bom, e Pedro o ajudou a ficar de pé, e ele foi seguindo Pedro e João, conduzindo ao templo, verso 8. Lucas descreve toda essa intensidade da alegria desse homem. Seu primeiro caminho o leva como apóstolo para dentro do templo, mas sua alegria não se esgota aí. A felicidade o impele a buscar a Deus. Queridos, esse foi o primeiro milagre após o derramamento do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, que eu preguei há 2 semanas atrás. Primeiro milagre, a segunda pregação. A primeira pregação, houveram quantas conversões? Quem lembra? 3.000. E agora? Não, agora teve 2.000. A ideia aqui do texto é que os que creram chegaram a 5.000, contando com os 3 da primeira pregação. Mas aqui é interessante, capítulo 4, verso 4. Você vai olhar lá no verso 4, do capítulo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Toda vez que o pessoal chega perto de mim, assim, pastor, tem muita gente no ministério infantil, tem muito adolescente, Deus tem abençoado a igreja, chegado muita gente, aí eu digo para eles, imagina a igreja primitiva, numa pregação se converteu 3.000, na outra 2.000, como era o ministério infantil? Como era o ministério do adolescente? E aí como é que a gente ia fazer para dar conta? Logo de uma cacetada, logo 2, 5.000 pessoas. E a pregação de Jonas em Nínive. Jonas saiu pregando com raiva. Olha, se vocês não se arrepender, vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. Deus vai castigar vocês. Se ajeitem, se peçam perdão a Deus. E ele pregou com raiva e não queria que ninguém se convertesse. Ele queria que todos fossem castigados. E se converteu a cidade todinha. Numa conversão só, com raiva, sem querer, todo mundo se converteu. Imagina como foi aquela igreja, como foi. Mas uma coisa interessante aqui ainda, na cura, no milagre de Jesus, a cura foi um milagre irrefutável. Do verso 3 ao 7, eu não vou ler todo, mas diz que, o verso, vamos lá, do verso 3, 7 ao 10 eu disse, né? O verso 10 diz assim, reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. A milagre da cura do coxo foi um ato físico, visível, irrefutável. Esse homem, para os estudiosos, ele tinha uma média de 40 anos de idade. Todos os dias ele era colocado à porta do templo. O poder de Jesus que curou aquele homem ainda traz uma ideia clara no Novo Testamento de que Jesus não estava morto, ele havia ressuscitado. Além de curar o homem, traz para aqueles, olha, Jesus está vivo, ele não morreu, ele continua fazendo a obra. Ele continua curando, ele continua ministrando, ele continua salvando, ele continua mudando vidas. É interessante que, para alguns estudiosos, a porta que ele ficava se contradizia com a situação, que era uma porta bonita, feita de bronze, era uma porta bela, mas na beira da porta havia vários mendigos, mas Deus quis tratar com aquele. Deus podia curar todos, mas Deus quis tratar com aquele. Então, a primeira lição que eu queria trazer para vocês é de que o milagre foi feito pelo médico dos médicos, Jesus Cristo. Você pode ler Atos, capítulo 1 ao 10, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes.
Eu aconselho que você, como a gente está pregando Atos, que você leia. São 28 capítulos só o livro de Atos. Você vai lendo, vai aprendendo o início da igreja. Mas cada vez que você olhar para Atos capítulo 3 agora, do 1 ao 10, lembrem que o personagem principal não foi Pedro, não foi João, não foi o mendigo, foi Jesus Cristo. Ele é o personagem principal. Ele é aquele que veio, que virá e que continua sendo o Senhor, o Salvador, o curador de toda a nossa vida. Segundo, Pedro prega, verso 16, 11 ao 16. Ele prega e apresenta Jesus como Filho de Deus. É um discurso explicativo. Ele explica agora por que aconteceu esse milagre. Ele aproveita a oportunidade do milagre. O milagre não salva, mas o milagre desperta a curiosidade de todos que estavam ali no pátio, que se aproximam e começam a ver, que é isso? Está vendo? Esse é aquele homem que estava há tantos anos ali, há tantos anos esse homem estava ali, pedindo esmola, sofrendo, sem conseguir andar. Agora esse homem está em pé, pulando, saltitando, como diz a Bíblia, vibrando, louvando ao Senhor atrás de Pedro e João. O que é que está acontecendo? Como é que isso aconteceu? Nós precisamos de uma resposta. E aí Pedro aproveita a oportunidade para pregar. John Stott diz que no primeiro sermão que se converteu 3.000 pessoas, Pedro pregou sobre Jesus. Personagem principal, a pregação cristocêntrica, como nós dizemos quando estudamos homilética. E aqui também Pedro fixou a pregação em Jesus. Ele desviou os olhos, a multidão toda fixou os olhos no paralítico. Pedro, com muita habilidade, cheio do Espírito Santo, tirou os olhos das pessoas do paralítico e colocou em Jesus Cristo. E aí, querido, como foi que ele fez isso? Veja aí comigo, verso 13. Verso 13. O Deus de Abraão, primeiro ele diz para eles: olha, israelitas, vocês acham que foi eu e foi Pedro e João, mas não foi. Aí o verso 13 ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. O mesmo Deus dos patriarcas, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que fazia, continua fazendo, é o mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã. Pedro traz para esses homens que o Jesus que curou aquele coxo está literalmente relacionado, conectado com a história que eles conheciam. Quem era o Deus do povo de Israel? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Pedro usa esse argumento para dizer que Jesus é dessa linhagem, que Jesus é desse povo, de que Jesus está dentro da expectativa judaica do Messias. Eles mataram Jesus, eles entregaram Jesus, eles negaram Jesus, eles trocaram Jesus por um assassino Barrabás, mas Pedro os confronta dizendo: ele é o Senhor. E aí ele usa vários nomes. Veja comigo novamente, verso 6, ele usa Jesus como o Nazareno, verso 6, não é isso? Não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno. Verso 13, ele chama de servo de Deus. Ele diz assim: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o servo Jesus.
É um nome messiânico, é uma profecia messiânica. O verso 14. Vocês negaram publicamente o quê? Santo e justo. E com a letra maiúscula, garrafais. Verso 15. Veja como é que ele chama Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Verso 22. O profeta prometido por Moisés. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no tudo o que ele disser. Profeta predito por Moisés. Agora o capítulo 4, verso 11. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra o quê? Angular. Pedro, ele faz essa conexão. Olha, o Messias prometido era ele. O Deus de Israel era ele. Ele é descendência de Abraão. E a ele vocês mataram. Mas aí ele não para por aí. Se Pedro parasse por aí, eles poderiam ficar conjecturando. Pedro agora põe o dedo na ferida. Pedro faz uma acusação contra eles. E essa acusação é muito forte. Veja comigo o verso 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. A mensagem de Pedro, queridos, foi cortante como uma espada. Ela penetrou no coração daqueles judeus que estavam ouvindo, daqueles israelitas. Pedro poderia florear, mas ele não floreou. Ele confronta o pecado. Vocês mataram. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa mensagem, porque vivemos numa cultura, está muito forte, principalmente depois do ano passado, daquela guerra com o Hamas, está muito crescente o antissemitismo. E é uma vergonha crentes serem antissemitas, crentes serem contra Israel, mas essa política progressista aí que tem pregado contra Israel, tem cooptado muitos crentes. Cuidado com isso. Tem um livro muito bom chamado, vou abrir e fechar um parênteses aqui rápido, um livro muito bom chamado O Filho do Hamas, que conta a história de um jovem que foi neto e filho de um dos fundadores do Hamas, e ele se converte a Jesus na prisão, e ele conta a história do que é o Hamas. Vale a pena você ler esse livro, O Filho do Hamas. E tem muito crente que está nesse discurso antissemita, contra o povo de Israel. Daqui a pouco vai ter crente a favor do nazismo. Eu não duvido. O povo está tão doido aí, né? Mas voltando aqui para o texto. Pedro fuzilou eles com a verdade, confrontou-os com a verdade. Mas o próprio Pedro, ele pregou que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu vou chegar lá daqui a pouco nesse ponto. Mas o que é que eu queria trazer para vocês aqui, nessa acusação que Pedro faz? Pedro faz um jogo aqui interessante do que eles fizeram e do que Deus fez. O agir de Deus e o agir de Israel se contrapõem aqui, lance por lance. Parece uma comparação quando termina um jogo de futebol, primeiro tempo, um deu 2 chutes a gol, outro deu 3, outros 2 escanteios, outros 3, outro um cartão amarelo, outro 4. O que é que aconteceu aqui? Deus glorifica Jesus, o povo de Israel entrega Jesus. Deus coloca o santo e justo no meio do povo. O povo de Israel nega Jesus, e não só nega Jesus, ele troca Jesus por um ladrão e homicida. Deus concede ao povo de Israel o autor da vida. E o que foi que eles fizeram? Mataram. Deus dá o autor da vida e eles matam o autor da vida.
Jesus, porém, foi ressuscitado dentre os mortos. Pedro não pregou para ganhar aplausos de uma audiência. Uma pregação cristocêntrica, ela confronta o pecado, ela confronta a sua comunhão com Deus, ela confronta se você realmente teve um encontro com Jesus Cristo ou não. Mas é interessante que, voltando aqui para aquele autor que eu falei no início, que eu gosto muito, o Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante. Ele salienta que o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, do homem. O Calvário foi a última palavra. Conseguimos, ele está morto. Mas a última palavra de Deus foi o sepulcro vazio. Ele ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo. O mendigo em pé é a prova de que Jesus está vivo. Ninguém ousaria dizer que aquele milagre não foi pelo poder de Jesus. E outra coisa, se concordassem com o milagre, teriam que se render a Jesus. Talvez por conta disso o confronto foi tão grande que houve mais 2.000 conversões. Com uma única atitude de Deus curar um homem e Pedro pregar uma mensagem, confrontar aquele povo, e mais 2.000 pessoas aceitaram aquele milagre, e em aceitando aquele milagre teriam que se render a Jesus, o nome que está acima de todo nome. Primeiro, Jesus, o médico. Segundo, Jesus, o Filho de Deus, o milagre. E terceiro e último, a alegria de ter Jesus como nosso Salvador. Jesus, a alegria dos homens. A partir do verso 17, também não vou ler, até o capítulo 4, versículo 4, tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero extrair para vocês. A alegria de Jesus como Salvador. Lembra que Pedro faz uma acusação? Vocês mataram o Messias. Vocês mataram o profeta. Vocês mataram o santo e justo. Vocês mataram o autor da vida. Mas Pedro dá um atenuante. E aí é importante nós lermos o verso 17. Veja comigo o verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Fizeste por ignorância. Pedro faz uma acusação penetrante, mas Pedro agora faz um atenuante. Vocês mataram Jesus por ignorância. Pedro, ele no mesmo discurso, dentro da mesma pregação, ele dá uma virada de chave e ele confronta com o dedo, e agora ele traz um tom gentil. Ele conquista o coração dos ouvintes com a palavra penetrante. Ele adota um tom gentil após a severa acusação. Porque Pedro sabia que esse Jesus que eles mataram foi o Jesus que na cruz do Calvário orou dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer algo sobre a sua própria vida. Paulo foi um que perseguiu a igreja. Paulo perseguiu Jesus. Jesus, quando se encontra com Paulo, diz: Paulo, por que você me persegue? Ele não disse, por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo a igreja? Você está me perseguindo. Eu sou o corpo, eu sou o Cristo. Você está me perseguindo, Paulo. E Paulo diz lá em 1 Timóteo assim: mais tarde, Paulo já convertido, já um pregador, um proclamador do Evangelho, ele disse em 1 Coríntios 2, do 7 ao 8, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória, sabendo essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13.
Paulo dá testemunho de si mesmo. Ele diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas agora obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O tom gentil de Pedro foi o anzol para fisgar o coração daqueles que estavam assistindo aquele milagre. Deus está no controle. Verso 18. Pedro deixa bem isso claro. Verso 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha o quê? Predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aqui tem uma coisa bem importante que a gente precisa aprender. A maldade dos homens não anula os propósitos divinos, nem a soberania de Deus isenta os homens de sua responsabilidade. Vou repetir. A maldade do homem não anula os propósitos de Deus, e nem a soberania de Deus isenta o homem da sua culpa, da sua responsabilidade. Mas algo no verso 18 traz esperança para eles. Olha, nós matamos, nós erramos, mas nós éramos ignorantes, é o que Pedro está dizendo. E Deus estava no controle, se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta. Mas aí Pedro, ele termina essa pregação com um apelo, confrontando aquelas pessoas ao arrependimento. Ele não deixa por aí. Ele confronta uma tomada de decisão. Meus irmãos, deixa eu falar bem claro para vocês aqui. Não tem como você se encontrar com o nome de Jesus. Não tem como você se encontrar com o nome que está acima de todo nome e ficar do mesmo jeito. Você sempre vai ter que tomar uma decisão. Ou você toma a indecisão pela incredulidade, ou você toma a indecisão por quebrantamento e fé. Pedro, verso 19, veja o que é que ele diz no verso 19. O que é que ele diz? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Algumas dizem assim, arrependam-se e convertei-vos, não é isso? Para que seus pecados sejam o quê? Cancelados. Há uma exigência clara, tem que se tomar uma decisão, arrependei-vos e convertei-vos. Pedro endereçou um sermão a um povo religioso. O povo de Israel era um povo que obedecia a palavra de Deus, obedecia a Torá, obedecia o Talmidim, obedecia as regras que eles criaram. Eles sabiam do que deveria ser feito. Pedro aproveitou todo o contexto para dizer para eles: não adianta ter religiosidade se não tem arrependimento. Não adianta ser religioso se não há conversão. Não adianta eu ser tudo na igreja, servir na igreja, estar na igreja todo domingo, se meu coração não é arrependido pelos meus pecados. Se eu não fui convertido de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Se não aconteceu isso, eu sou apenas mais um num banco da igreja. E isso está em todo o livro de Atos, lá no capítulo 9, capítulo 11, capítulo 14, 15, 26, 20, 28, a palavra convertei-vos vai estar muito forte no livro de Atos. Arrependam-se e convertam-se. O cancelamento do pecado só acontece com uma atitude: arrependimento. Não existe eu sou salvo se eu não sou arrependido. Não existe eu sou de Jesus se eu não me converti. Não existe isso. Tem que haver arrependimento. Ou você se arrepende e vive, ou você não se arrepende e morre. Não tem outro caminho. O caminho é esse. E Pedro, ele faz todo bem pautado, como eu falei para vocês aqui, bem dividido, bem confrontador. Mas é interessante que a gente olha para muitas igrejas, e muitas igrejas pregam salvação sem arrependimento. Muitas igrejas pregam o evangelho sem cruz. Muitas igrejas pregam perdão dos pecados sem mortificação da carne.
Não existe, meus irmãos. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro, ou você vai para a porta estreita, ou você vai para a porta larga, ou você vai para um jardim florido, ou você vai para um abismo. Não existe ter um encontro com o nome de Jesus e ficar do mesmo jeito. Vou repetir. Quando você é confrontado com o nome de Jesus, se houve arrependimento, a remissão de pecados. Se houve conversão, a remissão de pecados. Se não houve isso, não há conversão verdadeira, não há mudança de vida. Pedro conclui, ele segue para a promessa bendita, dizendo que aquele povo é o povo da aliança. Eu não vou trazer mais detalhes, até por conta do tempo, mas ele no final, o verso 25 e 26, ele faz uma aplicação bem interessante. Verso 25 e 26, ele diz assim: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, lá em Gênesis, depois você vai lá em casa hoje à tarde, Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Vocês são herdeiros dos profetas e vocês são herdeiros da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los. Olha a palavra convertendo de novo. Convertendo cada um de vocês das suas maldades. Ou seja, Pedro está dizendo ali para os judeus duas coisas interessantes. Vocês fazem parte da aliança. Vocês são filhos da aliança, mas a aliança se completou e se confirmou em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, é que essa aliança será completa. E vocês que viviam em pecados, precisam se arrepender dos seus caminhos, se converter a esse Jesus. Por isso que, Atos capítulo 3, o personagem principal é Jesus Cristo. Não são os apóstolos, não é o milagre, não é o mendigo, não são as 2.000 conversões. O personagem principal é Jesus de Nazaré. Se não for por Jesus, de nada adianta. Tem uma música do passado, de Vencedores por Cristo, que eu amo demais. E fala sobre o nome de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus. Essa música diz mais ou menos assim, é Doce Nome. Quem lembra aqui dessa música? Doce Nome. A turma que tem mais de 40 pode levantar a mão. Diz assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De novo. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só o nome dele. Não sei como você entrou aqui, não sei se você não teve encontro com Jesus, mas eu quero dizer para você
que diante do nome, sobre todo o nome, diante do poder do nome de Jesus, você tem que tomar uma decisão. Ou você se quebranta em fé diante desse nome poderoso, ou você continua morto na sua incredulidade. Mas o caminho melhor para a sua vida é: arrependam-se e convertam-se, e seus pecados serão perdoados. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele. Pai bendito, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por esse texto, pela forma como o Senhor nos confrontou, nos incomodou essa semana e hoje aqui, refletindo sobre esse texto. Pai, se tiver vidas aqui que precisam se render ao Senhor, que o Senhor chegue nesses corações, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja entrega, que haja decisão, tomada de decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me batizar, eu quero assumir um compromisso maior com Cristo. Pai, chega nessas vidas. Se tem pessoas que estão longe do Senhor, afastadas, e o Senhor está trazendo hoje para um confronto e para dizer: olha, volta para o caminho, volta para o primeiro amor, que o Senhor fale esses corações também. E se tem irmãos aqui bem sólidos na fé, a minha oração é que se solidifique ainda mais essa fé no nome de Jesus. Que eles possam ser arautos do Senhor na pregação do Evangelho, na transmissão das boas novas àqueles que não te conhecem. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe e esteja sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.